Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel e vamos para a nossa terceira aula de Gestão Ambiental 1. O que veremos hoje será alguns elementos para finalizar o nosso ciclo PDCA, que é a parte de elaboração e execução dos planos de ação. Muito bem, como a gente já viu, nas nossas aulas anteriores, a gente tem uma série de diferentes etapas durante a aplicação de um ciclo PDCA, onde vai desde a identificação do problema, observação do problema, análise do processo, onde a gente faz todo aquele levantamento de informações do que é importante dentro desse nosso processo, Se a gente está avaliando, por exemplo, um ciclo ambiental, os vazamentos, os desperdícios, as perdas que vão existir ali dentro. Agora, nessa próxima etapa, a gente vai avaliar o plano de ação do que a gente vai fazer frente a todo esse levantamento de dados que a gente fez nas etapas anteriores. Então, com base de todas aquelas informações, a gente vai estabelecer, ok, por onde vamos partir a nossa melhoria do nosso processo, Então, o plano de ação nada mais é do que encontrar formas para bloquear aquelas causas que a gente definiu nas etapas anteriores, certo? Se, por exemplo, a gente definiu que o nosso processo era muito importante o desvio, o consumo excessivo de água, consequentemente geração elevada de efluentes, grande geração de resíduos, consumo energético, enfim, N possíveis aplicações. Ok, o que a gente vai fazer para conseguir recuperar isso, ou tentar diminuir essas perdas? Aí entra discutir quais são as possíveis medidas que a gente pode fazer para minimizar e eliminar essas causas fundamentais. Vamos instalar sistemas de controle de água, injetores pressurizados, contratar um sistema de energia fotovoltaica, não sei, N possíveis aplicações que vocês acabaram definindo na etapa anterior do processo. E a partir dali, a gente vai, ok, como vai ser o nosso plano de ação? A gente lá na etapa anterior, a gente definiu quais eram os eventos críticos e os setores mais importantes, que teriam os nossos principais resultados, baseado no nosso diagrama de Pareto, a nossa planilha também de dados, que a gente elencou entre custos, tempo de aplicação, pessoas envolvidas, enfim. Como a gente vai definir? Como é que vai ser feito esse escopo? Ok, vamos começar pela instalação do sistema de hidrômetros dentro da empresa, ou a troca por sistemas de pias de torneiras eletrônicas, ou temporizadores, enfim, N possíveis aplicações. Nisso, a gente precisa definir quais são as ações mais adequadas para fazer cada uma dessas causas. É possível a gente fazer essa implementação sem auxílio externo? É possível fazer essa implementação rapidamente, como a gente definiu na etapa anterior, o tempo de cada uma dessas ações? A solução é simples, como lembram aquele caso do ventilador que identificava quais as caixinhas de pasta de dente não tinham a pasta de dente, enfim, dentro dela, Uma solução simples e barata, Barata, óbvio, baixo custo, e se essa solução que a gente vai fazer vai ser eficaz ou não. Tudo isso foi discutido também na nossa etapa anterior. Então é necessário a gente revisar todos esses elementos para a partir daí executar as nossas ações, para tentar minimizar essas perdas, esses desvios. Para isso, olha só que beleza, a gente precisa apresentar o nosso cronograma de quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer, como, onde. E nada mais é do que a nossa matriz 5W2H. What, why, how, where, who and when. Então, no que a gente vai fazer a descrição dessa ação a ser implantada, por uma determinada causa, o motivo de por que a gente vai executar esta ação, como isso vai ser realizado, onde isso vai ser realizado, quem é o responsável por esta ação, dessa atividade,
e quando essa ação será desenvolvida. Este elemento aqui ele é muito importante porque ele acaba sendo apresentado também, né, na estrutura da nossa ISO 14001, tá? Do Sistema de Gestão Ambiental. Isso aqui é importante porque a gente precisa definir quem vai ser responsável por cada uma das atividades a serem desenvolvidas, né? Porque senão vira aquela terra de ninguém, né? Você não sabe, talvez fulano acaba tendo a responsabilidade de fazer a limpeza da peneira, tá? Ele tem que limpar a peneira. E o ciclano ele tem que fazer a coleta do resíduo. Porém, se um não coloca o resíduo que foi limpado da peneira no container de coleta de resíduos, esse resíduo nunca vai ser recolhido. Então tu vai ter meio que uma abertura entre dois processos, entre duas responsabilidades, que um vai ficar passando para o outro. Ah não, mas minha função é limpar a peneira aqui da nossa estação de tratamento de efluentes. E o outro, não, minha função é recolher o material que está aqui no container. Se o resíduo não está no container, logo eu não preciso recolher. E daí fica, quem vai ser o responsável para colocar um lugar ao outro? Obviamente, isso iria muito de uma questão de bom senso. Porém, né, essas coisas acabam acontecendo muito frequentemente dentro de uma empresa. Correto? Então, seguimos. Quando a gente estabeleceu, né, o nosso plano de ação, qual atividade, quando, onde, porquê, toda essa organização, a gente precisa ir lá. Execução. Como a gente vai executar, né, o nosso plano de ação dentro do sistema? E aí entra, né, todas as atividades que vão ser necessárias para a gente atingir aquele resultado. A gente estabeleceu o nosso plano de ação, agora vamos aplicá-lo dentro da empresa. Vamos alinhar, divulgar. Aquela listinha do 5W2H precisa ser muito bem divulgada. Comunicação também é um elemento essencial dentro da ISO 14001. Então a gente precisa focar na parte de comunicação dentro da empresa. Executar as ações, obviamente, né? Se não adianta você ter um plano de ação que vai ficar na gaveta do operador, né? Na gaveta do gerente. Se não tiver uma forte como é que eu posso explicar, uma forte adesão deste plano, né? Isso não vai adiantar de nada, né? Pode ter o melhor plano do mundo, com 200 páginas de plano de ação, se ele acaba não sendo executado direito. Então, precisa também acompanhar e verificar se as execuções das ações estão sendo efetivamente feitas. Você vai lá, tem que ter um sistema de fiscalização, monitoramento. Como é que estão indo nossos resultados? Eles estão indo de acordo com o que eu espero ou não? Tá? Porque a gente pode fazer algum ajuste, né? Alinhar um negócio aqui, tentar focar um pouquinho mais na comunicação, e assim sucessivamente. Tá? Em paralelo, né, a gente precisa realizar uma série de reuniões com o teu ecotime, né? Com a equipe que vocês organizaram para executar aquelas atividades em si. Essas reuniões não podem ser muito longas, onerosas, porque o pessoal não vai querer ficar lá. Tem uma série de outras responsabilidades que acabam não tomando muito mais tempo. Então, vocês, né, como líder desse processo, vocês precisam organizar e alinhar, né, quais serão os tópicos abordados, e essas reuniões precisam ser executadas em 10, 15, 20 minutos, com as pessoas que precisam estar nessa reunião. Tá? Isso acaba alinhando bastante os pontos e facilitando, né, com que todo mundo esteja na mesma página, né, durante a execução do plano de gestão ambiental. Tá? Com isso a gente vai verificar, né, prazos, ajustes, se precisa mudar alguma coisa, se está faltando algum recurso, o que a gente pode melhorar nisso, né? Como está aqui apresentado, né? O dono, né, do plano de ação, ou seja, o gestor ambiental, vocês, engenheiros ambientais, como gestores desse programa, vocês vão organizar todo esse sistema. E aí a gente pode avaliar, beleza, como está indo o nosso plano de ação? Estamos 67% das ações executadas. Olha, temos 7% que ainda estão em andamento, 10% estão atrasadas, 11% nem foram executadas ainda. E 6% acabaram sendo canceladas.
por N motivos. A gente acabou ficando com um pouco recurso, mudamos o processo, não sei, N motivos podem acontecer para que isso aconteça, acaba ocorrendo dentro da empresa. Tá? Ações no papel não geram resultados, a gente precisa focar nisso. Não queremos um plano de gaveta. Tá? Plano de gaveta, lá para o órgão ambiental, pode ser bonitinho. Se chegar a fiscalização aqui, eu apresento meu plano de ação de gestão ambiental. Adianta o quê? Eles vão pedir, mas isso aqui tem 3 anos e vocês não executaram nenhuma das atividades. Qual que é a função de ter esse plano de gestão ambiental? Não adianta. Então isso a gente precisa focar em tentar implantar essa visão de aplicação, né, o mais rápido possível. Entramos daí na etapa 6, verificação. Nessa etapa a gente acaba confirmando qual é a efetividade que as nossas ações estão causando dentro daqueles desvios, daquelas perdas que a gente identificou nas etapas anteriores. Tá? Então, estamos vendo. A gente estabeleceu uma meta, né? Redução de 10% do consumo de água. A gente está atingindo essa meta? Se a gente não está atingindo, por que não estamos atingindo? Se a gente está superando essa meta, nossa, por que estamos superando essa meta? A gente precisa ter isso bem definido, tá? Cada etapa a gente precisa analisar a efetividade, se ela está funcionando ou não e tal. Se elas não estão sendo atingidas, a gente precisa voltar à fase de planejamento e verificar o que a gente precisa mudar no nosso plano de ação. Porque se a gente está dizendo que vamos reduzir em 10% o nosso consumo de água e a gente chega a 5% apenas, por que a gente está chegando a 5%? Como a gente pode atingir esses 10%? Certo? Tudo isso pode estar relacionado com uma série de fatores, né? Falhas ligadas a meta incorreta. Você acabou, na hora que foi feito todo aquele levantamento, aquela verificação de o que fazer, como fazer, quanto estou perdendo, né? Você acabou dimensionando, né? E o teu dimensionamento, a tua expectativa de perdas, ela foi mal calculada. Você acabou achando que estava perdendo cerca de 10, 15% do recurso hídrico, quando na verdade isso não estava acontecendo. Teve um erro de cálculo, foi repassado uma planilha de dados errados, N motivos podem acontecer. Então a gente precisa verificar isso, né, para ajustar essa meta, porque senão vai parecer que o teu trabalho não está funcionando mesmo. Tá? Também pode acontecer, seja por falta de informação, né, ou falta de conhecimento técnico. Como a gente tinha falado anteriormente, se você não tinha os dados suficientes, tu vai acabar considerando uma meta errada, vai subdimensionar ou superdimensionar uma meta. E se você não tinha capacidade técnica para estabelecer isso, também pode acontecer, né? Por isso é importante a gente fazer sempre uma equipe multidisciplinar. Você precisa ter o pessoal da mecânica, pessoal da manutenção, pessoal da elétrica, pessoal da química, para ter uma efetividade nesse programa. Não é só porque é um sistema de gestão ambiental que teremos que ter apenas pessoas da área ambiental, um gestor ambiental, um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, sei lá, N possíveis aplicações, tá? E também, né, o mais simples, tu não está atingindo a meta simplesmente porque o plano não está sendo executado, né? Ou por causa da questão do tempo, ou porque as pessoas acabaram não comprando essa ideia. Imagine, você iniciou o plano de gestão ambiental em fevereiro. Tá? Em janeiro você fez todos aqueles levantamentos, em fevereiro você implantou o teu plano. Na verdade, para você atingir tua meta, a partir de fevereiro, né, baseado no teu cronograma, as ações precisam ser implementadas. Se lá no setor de produção eles acabaram aplicando esse teu plano apenas em outubro, é óbvio que você não vai atingir tua meta do ano. Né? Por que eles implantaram só em outubro? Teve problemas, foi deixado para trás, foi chegando problemas, e era sempre segunda opção, chegou lá em outubro para ter algum resultado. Isso também vai influenciar na tua eficiência posterior, né? Na sequência, o item 7 do finalmente chegamos no Action. Padronização, prevenir o reaparecimento do problema.
Nesse item aqui, a gente tem que basicamente padronizar as atividades. Se queremos realmente atingir a meta, todo aquele novo processo, aquele novo procedimento operacional padrão precisa ser mantido constante. Senão a gente não vai acabar atingindo o nosso objetivo. Né? Começamos um mês, daí atingimos a meta, batemos a meta. E no mês seguinte, o pessoal não vai, reduz a meta e assim sucessivamente. Isso pode ser até relacionado com os efeitos, né, do isolamento social no Brasil, onde a gente atingiu 70% do isolamento social, daí o pessoal foi passando tempo, chegou a 40%, 30%, e daí explode de novo o sistema de pandemia e volta a subir o isolamento social. Então a gente precisa avaliar bastante essa constância, né, de procedimento operacional. Tá? Precisa ter, né, alteração, caso seja necessário, e educação e treinamento. Treinamento é a chave de sucesso para um sistema de gestão ambiental. Os funcionários, os operadores, os colaboradores precisam ter noção da sua nova atividade, do seu novo procedimento para conseguir atingir os objetivos que você definiu lá no plano de ação. Ok? Beleza? Esses documentos de padronização devem ter procedimentos de segurança para realizar a atividade, né? Óbvio, segurança é intrínseca ao processo de gestão ambiental. Tá? A seleção e uso adequado de recursos, ferramentas ou equipamentos, justamente para que você não, por falha de operação, você acaba tendo maior desperdício, né? Pode quebrar o equipamento, pode se machucar também, né? Tem os dois vieses. Condições para assegurar a repetição do desempenho. Se você estiver totalmente treinado, souber como agir em cada etapa, você não vai ter variações de eficiência dentro do processo. Isso a gente precisa cuidar bastante, tá bom? Todos que são afetados pelas modificações do padrão de trabalho devem ser treinados. Notem de novo. Treinamento, segurança, repetição, treinamento. Temos que focar bastante nisso. Tá? Não adianta a gente simplesmente fazer um melhor plano do mundo se a gente não treinar o nosso colaborador. E por último, né, chegamos à conclusão, a aplicação do nosso a avaliação final do nosso PDCA. Tá? A gente vai revisar tudo que a gente obteve, os resultados, os dados, os ganhos e as perdas desse processo. Né? E aplicar todas as lições aprendidas, né, e novas oportunidades. O que a gente pode melhorar ali dentro, né? A gente vai destacar as causas remanescentes para melhorias futuras, porque afinal, se a gente não, apesar de todos os ajustes necessários, a gente não atingiu a meta. Por que não atingimos a meta? Ou, se beleza, atingimos todas as metas, o que a gente recomenda agora para ser focado na sequência? Né? A gente vai ter que pensar, beleza, pode ser agora a questão de EPIs, a gente pode focar na questão de emissões atmosféricas, tá? Pode focar na questão de ruídos, e daí a gente segue, isso já deixa lá sugestões para trabalhos futuros, né? Que como o ciclo PDCA, né, ele é um ciclo, né, a gente vai ter que fazer todo um processo de reavaliação. Então, baseado nessas sugestões, a gente pode reiniciar o processo novamente. Tá? Balanço aprendizado, que deu certo, não deu certo. E era isso, pessoal. Finalizamos o nosso treinamento aqui do ciclo PDCA, onde é focado basicamente toda a ISO 14001, ok? Claro, esse ciclo PDCA ele não é necessariamente apenas aplicado ao sistema de gestão ambiental, tá? Ele pode ser aplicado a qualquer tipo de plano de gestão, seja financeiro, seja de segurança, seja ele qual for. Então é necessário que vocês pensem nas possíveis aplicações aqui dentro e usem isso para N aplicações. Tá? Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, onde vamos abordar efetivamente os itens da ISO 14001. Beleza? Valeu!